Shalom, Recares Kai Irene Tukiriu Yesu Cristo del Faimu, Arena Apologética, mais uma programação começando para você. E hoje nós vamos falar acerca de cultura, costume judaico, com a sua relevância para a nossa vida como cristão, adeptos das Escrituras Sagradas. E hoje nós temos o professor, escritor, poliglota das línguas semitas, Leonardo Andrade. E ele vai estar trazendo todos esses esclarecimentos que é de suma relevância para o seu crescimento teológico. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos chamar o Leonardo Andrade, porque o bicho vai pegar aqui no Arena Apologética. Solta a vinheta. Boa noite, professor Leonardo Andrade. Que alegria estar te recebendo mais uma vez aqui no Arena Apologética, aqui é a sua casa. E é uma satisfação estar recebendo você com toda a sua magnitude de conhecimento acadêmico para nos enriquecer essa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, querido. Tudo bem? Boa noite, querido Elton, professor. Deus te abençoe aí. Estamos aí para esclarecer alguns assuntos e falar um pouquinho acerca aí desse novo livro aí que iremos brevemente trazer aí para o Brasil aí. Maravilha. Bem, e você que está aí no chat, daqui a pouco você já pode começar a fazer a sua pergunta. Já quero convidar você também para estar se inscrevendo no canal Arena Apologética, divulgando essa live. E não deixe de deixar o seu like, porque o seu like é importante para o trabalho do Arena Apologética. Beleza? Bacana? E se você quiser contribuir com o trabalho, aí tá o Pix. Bem, senhoras e senhores, deixa eu ver quem está conosco hoje. O professor Leonardo Andrade vai estar aqui para responder as suas perguntas. E eu quero mandar um abraço carinhoso para Hamilton Freire, Dan, Paulo Alexandre, Igreja Católica, Yuri Moraes, deixa eu ver quem mais, Miranda Desigrejado. Quem estiver aqui falando comigo, deixa eu ver. Pronto, esses aqui por enquanto no chat. Então é isso. Bem, professor Leonardo Andrade, você é escritor, tem vários livros, né? Também trabalha com correção de livros, essas coisas todas. Você gostaria de falar um pouco sobre isso antes de nós adentrarmos no assunto? Quem é o professor Leonardo Andrade na área da correção de livro, na área também dessas questões aí da ABNT, né? Vamos assim dizer. Então, professor, eu comecei como um método desafiador, né? Na verdade, agora que a gente está revendo, né, e fazendo o curso de revisão de texto na FAESA, eu não tinha muito essa questão de pegar e estudar essas questões. Aí eu fui abelhudo, né? Gostei do assunto e comecei a dar aula de metodologia do trabalho científico, fui elaborando meu próprio material, comecei a escrever apostilas, né? E desde o tempo eu não era da Assembleia de Deus, era de outra denominação, uma igreja que eles não tinham por hábito, né, escrita ou escrever ou ter alguma coisa assim. Então eu comecei assim meio que no vento, né, de cair de paraquedas. E comecei a gostar, algumas pessoas começaram a gostar, outros começaram a falar, né? E alguns criticaram, né? E eu lembro de um e-mail que eu recebi de um rapaz que falava assim: ó, seu texto contém erros crassos. Eu lembro disso até hoje. E hoje eu posso ficar muito feliz, né? E eu fico muito feliz. Por quê? Porque se você não tem ainda, você que estuda teologia, algum livro escrito por Leonardo Andrade, você vai ter. Porque eu já escrevi para quase todos os institutos teológicos do Brasil. CETADB, ou CETADEB, IBADEP, né, cujo nós estamos até com uma aliança, né, querendo fazer um negócio, o IBADEP lá do Paraná, né, mas o pastor Almir está bem difícil, né? E a gente está querendo publicar um novo livro do médio
que é a introdução às línguas, né? A sua área é grego e hebraico, né? Grego. E também do avançado, que seria hebraico 1, hebraico 2, grego 1 e grego 2. Nós estaremos. Eu escrevi para o CETEC, o livro está até aqui, ó. Deixa eu me localizar aqui, ó. Aqui, ó. Rapaz, aqui, ó. Esse aqui é azulzinho. É o último livro que eu escrevi para o CETEC, só que eu escrevi acho que mais de 10, acho que para 10 institutos, né? Fatos, CETEM, CETEC, ITEL, né? Foram muitos institutos que eu escrevi livros, né? Exultes, eu escrevi metodologia também do trabalho científico, gravei o DVD, os DVD do CETADEB, metodologia do trabalho científico, ó, gravei lá. Missão, não é minha área, mas eu gravei. Missão não é minha área. E noções de grego e hebraico eu gravei. Aí, escrevendo, eu tinha algumas obras já preparadas, eu gosto muito de escrever gramática, né? E eu escrevi uma gramática de aramaico siríaco, e em dezembro estaremos lançando pela Fonte Editorial a Pesquita do Novo Testamento e também uma Torá messiânica. Eu mandei esses materiais, aí o dono da editora me falou assim, mas você não tem nada sobre cultura? Eu falei, mas eu mandei 1.300 páginas de A4 só sobre cultura judaica. Não, eu quero costumes, tradições. Aí eu falei, eu tenho um livro aqui que eu dou aula também. Aí ele falou assim, você quer publicar? Vamos publicar. Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos. É o livro que eu acho que ele vai sair antes de dezembro, né? Acredito eu, né? Mas editora, você sabe como é que é, tem seus afazeres, às vezes é isso. Então a gente vai publicar esse material e a gente tem muito material aí no mercado aí, por fora aí, e estamos trabalhando para ter mais, né? Maravilha, muito bem. Agora nós vamos adentrar o assunto a qual o professor Leonardo Andrade está incumbido, sobre culturas, costumes e tradições. Eu queria perguntar de uma forma simplória, para que todos aqui pudessem entender qual é a proposta desse tema para hoje, professor Leonardo. O que isso vai nos enriquecer acerca de cultura, costumes e tradições? Por que é bom saber disso? Então, tem um livro aqui, eu não sei se vocês já viram, de Esdras Costa Bento. Esdras Costa Bento, para quem não sabe, é um renomado professor no cenário pentecostal. Eu gostaria, Elton, antes de nós aprofundarmos no assunto, pedir para as pessoas que estão no chat, ou que vão entrar, ou que vão assistir essa live, para que possa se despir do seu credo, da sua forma de ver. O que nós vamos falar aqui não é apoio à Trindade, não é apoio ao arianismo, não é nada disso. O que nós vamos falar aqui é algo de excelência, de forte conteúdo e de grande importância para a igreja e para as denominações. E para o conhecimento acadêmico é formidável. Então, o assunto é importante, mas é preciso nós nos desnudarmos de si mesmo, do nosso achômetro, dessas coisinhas, né? Esse livro aqui, ele cita, na parte de cultura, de uma francesa chamada Charlier. E ela fala uma coisa bem interessante, ela fala assim, não adianta você conhecer as línguas originais e você não conhecer a cultura na qual está sendo baseado ou está sendo falado. O autor está empregando ali. Então, a língua original, ela vai te dar, como é que eu vou te dizer, um aparato. Mas a cultura, que é o que nós estaremos estudando hoje, ela dá algo maior dentro da Bíblia Sagrada, principalmente na interpretação. Quando você fala de cultura, a primeira coisa que você pensa, aquele rapaz, ele tem uma cultura muito boa. Fulano é muito culto. Mas a cultura que nós estamos falando não tem nada a ver com isso. O que é cultura? É o conjunto,
de comportamento, ideias, características, né, de um povo que se transmite de geração em geração, né? Isso tem a ver com a parte da antropologia, da aculturação, da inculturação, que isso decorre durante a história. Para você ter ideia, a cultura, né, essa palavra cultura, né, ela tem a ver com o método agrícola, né, de cultivo. Então, a cultura é algo que você cultiva, entendeu? Você cultiva. E Muito bom. já que você lida com essa questão de cultivo, você sabe que muitas coisas têm que ser enterradas e desenterradas. Sim. Então, muitos mistérios da Bíblia Sagrada, à luz da cultura devem ser desenterrados. E para isso requer o quê? Um pouco de busca, um pouco de mais afinidade. Olha aí, professor. Desculpa interromper. Eu tenho alguns livros dele e acho o material muito bom. Isso deve ser maravilhoso, né? Você está numa live para todo o Brasil e o Gleidson Silva, que só Deus sabe qual estado ele é, e ele vem aqui na live ao vivo, porque o Arena não é só no Brasil, é fora do Brasil também. E aí diz que eu tenho um livro dele, tenho livros dele. Olha aí, acho que isso professor, é muito bom, né, um negócio desse. Mandar um abraço para o Gleidson aqui, o meu amigo Fagner, do Amazonas, também pediu um abraço. E Miranda é um amigão, Miranda é o antagonista dos igrejados, né? Ele é o desigrejado. Eu fiquei muito feliz uma vez, logo quando eu escrevi esse livro aqui de Isaías aqui, ó, esse aqui, e eu recebi uma mensagem do Antônio Cacerege, o Luiz Antônio dos Remédios. Para mim, o Luiz Antônio é um dos melhores. Assim, quando eu falo um dos melhores, eu falo cerca de 200 camaradas. Eu considero o Euler um dos melhores, eu considero você um dos melhores, o Átila, meu amigo, um dos melhores. Só que no meio de vocês existe 200, no meio de mim existe 1000. Então, existe um camarada aí lá da Serrinha, que a gente não sabe o nome, Elton, que estuda também. Então, assim, os caras são bons. No Brasil tem muita pessoa boa. E o Luiz Antônio eu admiro demais, né? Ele até prefaciou a minha gramática de aramaico siríaco, né? Que vai ser publicada. Ele, meu professor Peter, né? E o meu amigo lá do canal Ancestral, rapaz, agora fugiu a memória, né? Depois de 3 infartos, as coisas estão assim, perdendo, né? Tranquilo. Mas eu vou lembrar. Muito bem. Rodrigo Altafim. Então, tipo assim, esses 3 prefaciaram. Então, para você pegar eu fiquei muito feliz, porque ele pediu, manda um livro para mim, e comprou um livro lá do Amazonas, eu mandei para lá. Então, tipo assim, a gente fica feliz aí que Deus tenha abençoado aí. Então, eu pretendo também, professor Leonardo Andrade, antes de a gente se aprofundar no assunto, gente, a gente está trocando uma ideia mesmo aqui de compadre, né? Como diz aqui no Nordeste. Eu tenho uma pretensão de escrever um livro, e eu tenho alguns assuntos, mas o mais gritante, mais proeminente dentro da minha consciência hoje, para dar um aparato acadêmico dentro de uma apologética que verdadeiramente é apologética, né? Fazendo jus do nome apologética, sobre escatologia. Eu quero abordar sobre o pós-tribulacionismo. Claro que isso é um assunto que eu quero trazer no meu livro, de algo bem pessoal meu, quero desenvolver um livro sobre isso. E eu não serei tendencioso. Aquilo que eu realmente entendo das escrituras, com base no grego, com base em todo o meu histórico de acadêmico, de teólogo, enfim. Mas, enfim, professor Leonardo Andrade, você começou dizendo que a cultura ela é imprescindível para nos dar todo o aparato, para servir-nos de base, e isso pode andar de mão dada com também o nosso conhecimento de línguas, né? Saber o grego, o hebraico. E eu concordo com você e eu gostaria que você explorasse mais esse campo. Por exemplo, é possível fazermos uma exegese apenas dentro do cunho gramatical, sem olhar para a cultura e ficar pengo no nosso laudo exegético? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, quando você tem o conhecimento das línguas, fica um pouco melhor, né? Fica um pouco mais fácil. Mas aí você tem que conhecer um pouco melhor. Vamos supor um exemplo, né? Você tem
Deixa eu só fazer uma introdução aqui sobre a questão da cultura. A Elton Maia é um herege aí. Os caras sempre querem ligar, fazer essas linkagens aí. Vamos esquecer esse link aí, pessoal. Ele tá brincando. Vamos lá. Ó. O que acontece? Os judeus sempre prezaram. Claro, nós não só lidamos com cultura judaica. O meu forte é cultura oriental. Oriental. Do Oriente, seja egípcio, seja mesopotâmico, Código de Nuse, o Hammurabi, seja Enuma Elish, Atarrase, todos esses livros, né, que são contos sumerianos que nós podemos colocar um aspecto cultural, linguístico e adaptar. Mas, em especial, os judeus eles sempre prezaram pela cultura. Porém, acreditava-se que se você colocasse essa cultura no papel, você teria uma maldição. Até que no ano 100, o Rabino Hanassi, né, o príncipe, provavelmente no ano 100 depois de Cristo, né, ele foi e colocou no papel aquilo que nós conhecemos como Pirkei Avot, que é a ética dos pais. Eu até tenho o livro aqui que é um exemplo, né, de Pirkei Avot, que é esse aqui, ó, a ética dos pais. Então, esses livros eles falam acerca da cultura, como que era a cultura na época. Aqui também, eu só não sei se eu vou achar, porque é difícil. Aqui, ó. Como não foi ensaiado, né, então tem que pegar na hora. Esse livro aqui é a Haggadah da Pessah. O que é a Haggadah da Pessah? A Haggadah da Pessah é como os judeus acreditavam que era na época lá. Então, aqui tem tudo, Elton, para você pensar. Então, todo o aparato que você precisar para, vamos supor, quais as orações que eles faziam? Está aqui, ó, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu abiu hametz. Está aqui, ó. Aí tem tudo aqui, ó. Aí, qual a outra oração? No Eruv, Tisrilim. Aí, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Tem aqui. Qual a oração do pão? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. Então, tipo assim, tem tudo aqui. Então, essas informações, hoje, esses aparatos, né, foram todos colocados no papel. Além disso, nós temos também o Talmud. O Talmud também é um conjunto de cultura, base cultural. Nós chamamos o Talmud, os judeus, né? Eu me enquadro, né? Porque eu também sou judeu. Né? Nós chamamos o Talmud o conjunto da oralidade, da transmissão oral. Nós temos duas Torás, eu não sei se você sabia. Na verdade, tem mais, né? Torá Hamistá, mas vamos lá, só de duas. A Torá Shebihitav. Torá Shebihitav é a Torá escrita. Torá Shebelp é a Torá oral, é aquilo que se passava. Tanto é que eu estou para escrever uma tese, né? Não basicamente uma tese, porque tese é para doutorado, mais de 200 páginas, mais um artigozinho, né? Aí 15 páginas ou 20 no máximo, sobre Judas, né? Que quando ele fala assim, destes também profetizou Enoque, o sétimo depois, eis que vejo o Senhor, né? Quando ele fala que Enoque profetizou ali, alguns fazem uma certa similaridade ou um paralelo com o livro de Enoque. Porém, o que eu quero aqui, demonstrar com esse artigo que eu vou escrever, eu só tenho na cabeça, não escrevi ainda, né? Eu dei uma aula de pós-graduação, eu falei sobre isso, mas eu não escrevi ainda. Que é o quê? Que esse texto é um exemplo vivo de transmissão oral. De transmissão oral. Então, a cultura ela está toda inserida na Bíblia Sagrada. Quanto à sua pergunta, quando você tem Gênesis, Bereshit, Gênesis 5, verso 24,
Está escrito assim, andou, pois, Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. A palavra tomou é lacar, Elton. Repete aí, lacar. Lacar. Você que gosta. Lacar, isso. Para você, como um bom gregueiro ou gregoides, né, como diz. Assim, ó, você conhece a palavra, mas a palavra lacar, ela não é só tomou, ela está ligada ao casamento judaico. Ela está ligada ao casamento judaico. Por quê? Porque no casamento judaico tinha a fase do lacar e tinha a fase do nissuim. Uma certa vez, um camarada, eu não vou citar o nome dele, mas muito conhecido no Brasil na área da apologética. Ele pediu para gravar o que eu estou falando aqui com você, Elton, o que eu coloquei no meu livro. E quando ele debateu com Carlos Augusto Vailate, eu até agradeci, falei, obrigado por ter me citado. Aí ele falou, não, eu não citei você. Mostra aqui até o meu assim, desentempero, né? Eu fiquei muito triste, porque as pessoas... Ele chegou a gravar com celular. E o outro irmão gravou também, ele gravando, né? Ainda bem que eu tenho a prova. Aí, por final, ele falar que não pegou. Aí ele usou isso no debate, nem citou a fonte. Entendeu? Por isso que hoje eu não fico soltando muita pérola assim para qualquer um ou para qualquer pessoa, como diz o pastor Rocha, né? Solta a pérola aí, Vara. Não, hoje em dia eu não solto mais a pérola assim de bom tamanho. Então, esse texto está ligado a uma questão que você pode sim falar sobre o arrebatamento, porque ali ele está totalmente voltado para essa questão do lacar. Lacar era quando o noivo encontra a noiva depois do noivado, do compromisso do noivado, ele encontra ela e leva ela subitamente, rapidamente, para a câmara nupcial, para completar, para finalizar o seu casamento. Uhum. E Nissuim, é interessante que Nissuim, ele não está no Snodgrass. Snodgrass é aquele que escreveu todas as parábolas de Jesus, da CPAD. Não está, não. Sim. Esse Nissuim era quando, não sei se você já reparou, aquelas cenas de novela ou de filme, quando o noivo encontra a noiva, ele pega ela pela cintura e leva até os ares, assim, levanta ela, já viu? Tipo, já, em algum lugar eu já vi. O nome disso é Nissuim. Uhum. E isso é fortemente aplicado ao texto de Tessalonicenses. Claro, nosso assunto não é arrebatamento, não é escatologia, é cultura. Mas olha o link que você pode fazer. Então, a cultura, claro que nós vamos falar mais, mas ela é imprescindível. Imprescindível para Maravilha. o entendimento do texto. Maravilha, querido. Eu tenho aqui uma pergunta do chat, tenho duas perguntas. Nós temos mais perguntas, eu tenho perguntas para fazer ainda para ele, mas eu quero pegar uma pergunta aqui do chat. Alguns amigos já mandaram pergunta. O David Marques trouxe um argumento interessante que eu vou estar pescando daqui a pouco. E a pergunta do Marcos Lola. Marcos Lola, um abraço para você, amigo, tá? Marcos Lola é um amigo aqui do Arena. E qual cultura Jesus viveria hoje? Olha que pergunta interessante. Se Jesus vivesse hoje, será que Jesus ia se adequar à cultura ocidental, à cultura brasileira, ou à cultura da África, ou à cultura, enfim, do Japão, né? Que interessante essa pergunta. Como que seria, né, um comportamento? Claro que a gente não tem como ver essa psicologia tão profunda, mas a gente poderia fazer uma analogia, uma análise, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Você tem uma opinião sobre essa pergunta do Marcos Lola? Eu posso fazer apontamentos, né? Lucas, capítulo 4, fala que Jesus foi para a sinagoga como era de costume. Olha só que interessante. Então, ele foi no sábado, como era de costume. Mas, espera aí. Aí tem algumas pessoas que falam assim, mas esse costume é do homem, esse costume é disso. Mas aonde está no Antigo Testamento que todo sábado você tinha que ir na sinagoga? Não tem.
também foi elaborado pelos rabinos da época, e Jesus respeitava isso. Marcos, como os judeus de Jesus ele tem essa ligação com o judaísmo, eles são restritamente ligados às suas tradições. Eu acho que Jesus poderia adaptar algumas coisas, sim, à cultura da nossa época, mas ele estaria totalmente ligado à cultura judaica, à cultura israelita. Se você for em Israel hoje, claro, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas modernas. Tanto é, a própria língua hebraica, se você for perguntar assim, para uma pessoa que só conhece hebraico bíblico, um xingamento, nome de apartamento, ele não vai saber. Porque essas palavras, só tinha 4.000 verbetes, ele não vai saber sobre isso. Mas hoje tem xingamento, tem palavras profanas, tudo inserindo dentro de um alfabeto. Então, o alfabeto, como a língua é viva, ela foi se adaptando, né? E se adaptou. Jesus, mas o que mais forte lá são pessoas ligadas às suas tradições, aos seus costumes. Mas não é só em Israel. Se você for na Síria, onde fala o aramaico, você em Bagdá também, ali fala aramaico, aquela região ali, você vai ver que as pessoas também têm esse costume sírio, né? Meu próprio professor, né, Peter Some, né, ele quando falava, por muitas vezes a aula era 50% gramatical, né? Que ele ensinava a gramática, a conversação, e 50% da cultura. Você aprendia muito sobre a cultura. Então, eu creio que esses povos que não deixaram deixaram de lado a sua cultura, preservam. E existem pessoas que preservam também essa cultura, entendeu? Então, acredito eu que ele estaria mais voltado para as tradições. Você pega o Antigo Testamento, a cultura vigente, a cultura que influenciou os escritores é a cultura judaico-antiga. É a cultura semita, é a cultura oriental. Do Novo Testamento, por ser escrito em grego, nós pensamos, ou talvez nos enganamos, que a cultura seja grega, mas não é. A cultura continua sendo judaica. Então, a cultura judaica ela permanece desde o Antigo e o Novo Testamento. Então, você precisa ter esse conhecimento para que você possa conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada. Exato, apesar da língua ter sido a grega, mas a cultura é uma raiz, né? Uma raiz que não foi substituída por uma outra cultura. Realmente, maravilha essa informação. Bem, tem uma outra pergunta aqui para o nosso querido professor, vinda do David Marques. Miranda, pesquei sua pergunta. Todas as culturas têm alguns preceitos ultrapassados. Verdade. Mas sem elas não nasceria as civilizações. Que pergunta gostosa do David Marques. Parabéns, David Marques, viu? Pode comentar acerca dessa pergunta. Eu não preciso dizer mais nada, que essa pergunta está maravilhosa, né? Acho que você já pode pegar então, ainda. Fica à vontade. Quando você pega um livro, eu tenho um livro aqui, só que achar que ele agora vai ser impossível, chamado O Oriente Antigo, né? De Mário Giordani. Sim, da editora Voz. É um livro fantástico. Você vai ver que todas as culturas, é o que o David escreveu aí, todas as culturas têm seus preceitos. Quando nós falamos ultrapassados, nós temos que ter duas visões, David, como acadêmicos, né? Ou como estudantes. Em que ela está ultrapassada? O que é ultrapassado para uma cultura, na qual essa cultura ela é isolada ou restrita a um vínculo, a um meio. Então, se você for observar, para nós que não pertencemos àquele meio, ela pode ser ultrapassada, mas aquele meio sempre vai perdurar essa cultura. Para eles, nunca vai se tornar ultrapassada, entendeu? Então, nós temos que observar isso sob duas vertentes, né? Que pode passar o tempo, mas que
continua as tradições, os costumes, os ritos, rituais, né? Então, você vê isso em vários lugares. Na Ubanda, para você ter ideia, a Ubanda, a Ubanda e o Candomblé, você ouve muito falar que eles trabalham com sacrifício de animais. Sacrifício de animais. Porém, existe uma linha da Ubanda chamada Quimbanda. A Quimbanda, elas trabalham com Quiumba. O que é Quiumba? Quiumba são classificados como demônios. São classificados. Por quem, Leonardo? Por você? Então não existe demônio. Não é eu, é eles que falam. É uma linha onde os quiumbas trabalham em favor do mal. Aí você vai fazer uma ligação o quê? Há sacrifício de animais. Sim, na quiumba, sim. Na quimbanda, sim. Mas na Ubanda, segundo Barcelos, um teórico da religião afro-brasileira, eu sou pós-graduado nessa área, um teórico chamado Barcelos, ele diz que não há necessidade de sacrifício de animais. Basta você pegar uma folha de bananeira e fazer o seu ritual em cima dele. Ao mesmo tempo, assim, que ele descarta o sacrifício, ele pode descartar também o Agdá. E ele tira algumas dúvidas interessantes que nós trazemos, até hoje. E tá dentro dessa situação que você está falando. Sabe por quê? Porque se você for observar, Elton, um homem pode receber a pombagira? Rapaz, é uma pergunta. Então. Não, é achômetro. O que você acha? É achômetro. Eu não tô Olha, te pedindo para você fazer, eu não estou querendo te colocar em dentro maus de, lençóis. dentro de uma Não, perspectiva espiritualista, né, eu posso dizer que a pombagira, por ser um espírito, ela não faz acepção de sexo. Ela vai ter a sua atuação para uma área específica, né? Mas ela não vai fazer acepção de sexo, ainda que ela venha com então pode. pretensões específicas, né? Ela pode vir com pretensões específicas, né? Mas a pomba-gira, ela pode sim habitar em pessoas, que dê ambiente para ela. Essa é a minha perspectiva. Então, olha só. Mas a nossa cultura, é o que o David falou aqui, a nossa cultura trouxe o que na nossa mente? Porque a cultura, existe a cultura vigente e a cultura fabricada na nossa mente. Nós fabricamos o que? Não, o homem pode receber, e o homem é sempre efeminado. Mas os maiores teóricos, Janaína Corral, o Barcelos, eles dizem que homem não recebe pombagira. Aí isso cria um problema terrível, porque eu já conheci colegas que são babalauê, são ogã, que falam, não, recebe sim. E aí? Entendeu? A cultura, ela é fantástica. Por quê? Porque ela pode permanecer com aquele vínculo, mas ela também pode se desviar. Como nós estamos tratando de cultura bíblica, é uma cultura que permanece. É isso mesmo, David Finés, é o gay. Assim, o Barcelos, ele escreve no livro dele que fala que assim, o camarada que fala que incorpora, que recebe pombagira, ele só está querendo desfrutar da sua sexualidade, nada mais do que isso. Não é espiritualidade, é sexualidade. Então, aí você vê o comportamento da pessoa. Então, assim, como que a cultura ela muda, pode se tornar ultrapassada na mente do outro, mas como ela pode também ter, como é que eu vou dizer, suas variações dentro do mesmo mecanismo. Interessante. Muito bem, então com isso nós vamos agora para a próxima pergunta. A pergunta que eu vou pescar agora é do Miranda. Peguei a pergunta do Testemunha de Yeshua também. Professor Leonardo, qual a possibilidade de lançar um novo testamento interlinear com comentários apologéticos? Um material inédito no mundo? Acho que já existe, né? Então,
eu vou lançar um material inédito. Eu estou terminando, não terminei ainda, pessoal. Aí você fala para as pessoas assim, elas ficam cobrando, né? Mas eu estou terminando o interlinear aramaico-português com transliteração e notas do Novo Testamento. Aí tem muitas curiosidades. Ó, por exemplo, na Bíblia em aramaico, né, na Peshita, nós temos ali a parábola das 10 virgens. Além do a nossa Bíblia, né, ela termina com o noivo, mas na Peshita ela termina do noivo e a noiva. Ou seja, descartando totalmente essa questão de que aquele texto trata-se de arrebatamento. Entendeu? Uhum. E as 10 virgens são a igreja. Então, descarta isso. Você tem aquele texto sobre Simão leproso, Mateus 26, acho que é Mateus 26, 6. Depois vocês conferem aí, por gentileza. Eu estou falando de cabeça aqui, mas eu posso errar. Mateus 26, 6 fala: Jesus foi jantar na casa de Simão, o leproso. Espera aí, o estado ali é o presente indicativo ali, ele estava jantando. Mas espera aí, se você for olhar o Antigo Testamento, pelas normas e as leis mosaicas, um leproso não poderia fazer o quê? Fazer um jantar. Ele tinha que ficar isolado. Para ele se aproximar de alguém, ele tinha que falar: eu sou imundo, tampar a boca, a parte superior, e falar: eu sou imundo, tamê, imundo, imundo. E aí, como que ele faz um jantar? Só que, aí eu estou caçando briga com alguns amigos que não acreditam nisso. Também conhecem o aramaico, mas não acreditam nisso. Porque a palavra garbá é leproso. Mas garbá é só o quê? O gomel, o rish, o bit e o olaf. É a mesma palavra para garabá, que significa jarro ou uma forçação de barra, como diz o Caceres, sim, fabricante de jarros. Aí isso mudaria, não estou falando, não estou dando a minha opinião, tá, pessoal? Eu estou apontando as variantes que vai ter comentada nesse interlinear. Aí você pega, ali pode ser o quê? Pode ser lepra ou fabricante de jarros. Mas qual que cairia melhor para o texto, dentro do contexto? Aí é você que vai pensar. Você tem o leproso, Filipe e o eunuco, Atos 8. A palavra eunuco, ela até foi usada por um professor, tá? Não estou depreciando, mas ela foi usada por ele, falando que se trata de homossexualismo, que é a palavra mihaimna. Mihaimna não se trata de homossexuais. Não tem nada a ver. Tanto é que o Zohar, ele vai falar assim, eu tenho o Zohar aqui, se eu pegar, eu vou sair daqui da live. Mas eu tenho um Zohar aqui que fala assim que Moisés, Elton, é Raya Mihaimna. Raya é pastor, Mihaimna é fiel. Então a palavra Mihaimna significa fiel. Então ali também nós temos uma variante. Pode ser eunuco, mas pode ser fiel. E eu estou entregando ouro aqui para vocês, hein? Coisa interessante. Quando Jesus fala bem assim, Eli, Eli, lama sabachthani, nós traduzimos como, Deus meu, por que me desamparaste? Sim, essa é uma das traduções. Mas pode ser outra? Sim, pode ser assim. Deus meu, para isto me deixaste. Para esse propósito eu estou aqui. Então, Shevactani tem mais a ver com propósito do que com abandono.
Porque se você pegar o Salmo 37, versículo 28, vai dizer que Deus não abandona os seus santos, né? Então, nesse interlinear, vai ter muitas coisas interessantes aí que, de certo, vão favorecer para o bom entendimento, né? Principalmente ali das questões do Novo Testamento, entendeu? Maravilha. Vamos então para a próxima pergunta, que vem do Testemunha de Iausha. Elton, quero saber do professor Leonardo, a escolha do nome de uma criança é cultural ou tradição? Pergunta interessante. Isso. Então, cultural tem a ver com tradição. Mas o nome, a escolha do nome, ele tem a ver mais com tradição. Por quê? Porque a cultura ela pode ficar ali e acabou. Mas a tradição, ela perpassa. Você quer ver um exemplo? Os judeus ou os israelitas, eles davam um nome com algo que a criança poderia passar, ou passou, ou passará. E por muitas vezes eles até acertavam algumas coisas. O nome Matusalém, Matusalém significa quando morrer, isso virá. Olha o nome dele. Quando morrer, isso virá. Aí você fica, o que tem a ver o nome dele? Mas olha que interessante. Se você fizer os cálculos certinho, você vai ver que quando Matusalém morreu, veio o dilúvio. Então, provavelmente, era isso que estava se tratando o nome dele. Você tem Jacó, Yaakov. O que significa Jacó? Suplantador, enganador, é isso? Não. Não. A palavra Jacó não significa suplantador, não significa enganador. Nós erramos muito tempo falando isso, falando essa bobagem. A palavra Jacó significa aquele que tenta agarrar. Porque se você observar a vida de Jacó, foi uma vida de tentativas. Mesmo dando seu nome para Israel, né? Sempre falava o nome, falava assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se fosse mentiroso, Deus ia usar isso em nome do Deus de Abraão, Isaac e mentiroso? Nunca. Então o nome dele não significa isso. No costume judaico, o nome era dado no dia da circuncisão. E a circuncisão, você sabe, né? Você cortava a pele do prepúcio que era ligado à glande, né? Do membro masculino. Isso ocorria no 8º dia. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas por que no 8º dia, professor Leonardo? Por que no 8º? Se é uma aliança com Deus, eu não vou esperar 8 dias não, Elton. Eu vou fazer no 1º dia. Pode? Não. Tem que ser no 8º. Por quê? Porque somente no 8º dia a criança fabrica a vitamina K. E a vitamina K é responsável pelo processo de hemostasia. O que é hemostasia? Coagular o sangue. Se você... Sabe o que Deus está querendo dizer? Quando fala assim, no 8º dia circundarás. No 8º dia, não é antes, é no 8º dia. Se você fizer antes, a criança vai morrer de hemorragia. Então, no 8º dia, pegava, aproveitava, fazia a circuncisão, tinha o padrinho, né? Tinha todos ali envolvidos, Sander, padrinho. Você pegava e aproveitava e dava um nome a essa pessoa. Geralmente, naquela época, a pessoa tinha 3 nomes. O nome que ele nascia, o nome a partir do seu pai, filho de fulano, e o nome que, posteriormente, a vida lhe proporcionava. As pessoas viam que você era aquilo. Então fala, Simão, Bar Jonas, Bar Ionar, Bar filho, Ioná pomba. Simão, filho de Jonas, será chamado em aramaico Kefas.
que é, no grego, Petros, Pedro. Pedro significa o quê? Uma pedra, né? Ou seja, era a característica fundamental que as pessoas deram para Pedro. E se tratando de nome, uma vez eu vi uma pessoa falando sobre nomes aqui e fizeram uma pergunta no chat. Por que o nome é Michael, Miqueias, Micail, é tudo a mesma coisa. Mas por que Michael se tornou Miguel? Uhum. E eu vi que o camarada falou, mas não chegou a um denominador comum. Por quê? Elton, nós que tratamos de linguística, você também é um grande professor, você vai concordar comigo, nós estamos um pouquinho à frente de algumas situações. No aramaico, o Gimel, no hebraico nós temos o Aleph, Beit, Gimel. O Gimel é a mesma coisa do Gama. Ele é um G duro. Ele não varia como o Jeep aqui no Brasil, no português. No aramaico nós temos Olaf, Bit, Gomel. Gomel também é um G duro. Ga, Ge, Gi, Gogu. Porém, se esse G, em certas situações, se tornar fraco, é aquilo que nós chamamos de begado, que é fat, no hebraico, ele se tornar fraco, no hebraico não muda, mas no aramaico, o gomel, ele vai se tornar o som de 2 R's. Então, ao invés de você falar segol, você vai falar serrol. Entendeu? Entendi. Professor Leonardo. Que houve essa transformação de Miguel para Michael, né? Eu quero fazer uma pergunta, mais ou menos inspirados aqui por essa pergunta que foi feita aqui da parte do testemunho de Ausha. E a minha pergunta é o seguinte: sabendo que a cultura judaica, ela é uma cultura, ela tem a sua ortodoxia, né? Quer dizer, a ênfase disso é que ela tem uma conduta tanto ética quanto litúrgica em oposição à fé ou à graça, diferente da ortodoxia. Enfim, é uma cultura cheia de ritualística, é uma cultura cheia de pragmática religiosa, de expressões desse gênero. E tendo em vista essa base cultural dentro do seio judaico, aí a gente tem aí, por exemplo, o iluminismo, também conhecido no século das luzes, né? Que foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. E o século da filosofia, né? Conhecido, né? Então, com base nisso, eu gostaria de lhe perguntar se Jesus ele teve alguma dificuldade de aderir ou de como que Jesus, vamos dizer assim, como que Jesus vislumbrava todo esse bojo, essa proposta filosófica, sabe? Essa ideia iluminista, filosófica da cultura grega, mitologias e tal. Como que era? Você poderia nos falar acerca desse contraste entre Jesus, judaísmo e e o paralelo, né? Um outro universo que não tinha nada a ver, que era a mitologia, enfim, as mitologias e tal. Você poderia nos informar um pouco disso? Sim, deixa eu só acentuar que o iluminismo, né? O iluminismo ele vem com nós estudamos iluminismo, né? Mas aí são muitos, né? Nós pensamos em Rousseau, pensamos no século XIX, Kant ali, a razão pura. Nós vemos que essa fase do iluminismo ela vem depois das trevas, ou seja, aonde forma a palavra aluno, né? Que é sem luz, né? A palavra aluno significa sem luz, né? Então foi a época que romperam com o mito, né? Ou seja, a época onde a religião
ela baixou totalmente. Então, tipo assim, essa ligação, assim, eu não posso linkar, né, com os gregos dos tempos de Jesus. Por quê? Porque os gregos, apesar de serem de cunho de maior intensidade pagãos, né, eles tinham a sua cultura, né? Eles não tinham essa intenção de romper com o mito, como o iluminismo, né? O tempo do iluminismo. Na verdade, eles queriam colocar em xeque os seus deuses, as suas razões, as suas prepotências. E a Bíblia, ela tem cultura na sua maior parte judaica, semita e antiga, tem, mas tem também cultura grega. Se você pega a Bíblia, em Romanos 7, 24, 25, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí você lê um texto igual esse, Elton, você fica miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque Paulo está se referindo a um decreto que era feito na época ali do primeiro século para os homicidas. Um decreto chamado na legislação ali romana de corpus mortuori. O que era o corpus mortuori? Você assassinou alguém, você era obrigado a carregar o cadáver daquela pessoa até o lugar de preparo. Você tinha que andar o quarteirão todinho com o cadáver na qual você mesmo assassinou. Você está entendendo? Então, quando ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, numa estrutura cultural, ele está dizendo que ele é responsável por um homicídio. Aí algumas pessoas falam assim, mas será que é o diácono lá, Estevão? Eu acredito que não. Eu acredito que ele está usando uma metáfora para falar que ele é responsável pela morte de Cristo. Então você vê que ainda as culturas, elas são predominantes. Claro, se você for olhar para a visão acho que é do Carlos, que fez a pergunta, do Carlos, acho que é isso mesmo. Se você for olhar a visão que é ultrapassada, ela só é ultrapassada para nós. Mas ela ainda serve como garantia de ensinamento de como era naquela época. Para nós, Elton, uma coisa que eu quero, assim, eu acho que isso aqui mata muita coisa. Para nós, o que serve não é que essa cultura vai perpetuar, não. Para nós, estudiosos, exegetas, acadêmicos, estudantes, estudiosos, o que importa é o quê? Que você vai pegar e vai discernir a cultura como daquela época, não ela transformada. Por isso que eu não gosto muito de anacronismo. Né? Não, trazendo para os dias de hoje, nada disso. Naquela época, porque daquela época você não vai errar aquele contexto, mas se você trazer para agora, você pode errar. Você quer ver um exemplo fatídico? O calendário judaico. Vamos ver se eu estou bom de memória, né? O primeiro mês é Aviv, depois Iar, Sivan, depois Tamuz, Avelu, depois vem Tisri, Reshivan e Kislev. Aí finaliza Tevet, Shevet e Adar. 12 meses. Aí você fala assim, Leonardo, o mês de Aviv, ele é o mês de março e abril, né? Pode ser. Mas como que você pode falar que é abril ou março? Eu já vi muitos livros, falando assim, mas o mês de Aviv que corresponde a abril, não. O mês de Aviv ele pode cair tanto em abril, mas pode cair em março. Isso vai depender da contagem da Lua. Não é da contagem solar, como o calendário gregoriano e juliano que nós seguimos. Que foi adotado desde 1582, se eu não me engano. Eu tenho um livro sobre calendário. Então,
Nós cometemos muito erros quando fazemos anacronismo, trazendo para os dias de hoje. E se você quiser falar, né, eu prefiro que você fale sobre o termo dinamis. Dinamis. É Dinamis vem de poder? dinamite, né? Aham. Aí fala assim: evangelho é poder, é dinamis. Aí daí vem a palavra dinamite. Peraí, mas dinamite é um anacronismo, meu irmão. E dinamite é para matar. Evangelho é para dar vida. Fala aí, Maravilha. professor. Professor Leonardo Andrade, eu tenho uma pergunta que vem do Marcelo Atafona. Ele mandou um vídeo, Dynamis, é verdade, Dynamis, que vem de dinamite, né, o poder, né? E deixa eu pescar aqui uma pergunta. Gente, manda superchat aí, tá? Superchat é prioridade número 1. Ajuda Então aí o manda, canal. ajuda aí o canal, tá bom? E deixa eu pescar aqui uma pergunta do Marcelo Atafona. Um abraço, Marcelo Atafona. Leonardo Andrade, grande Léo da Montanha. Boa noite, Elton. Eu estou ouvindo você falar aqui, Leonardo. Eu não comecei a ver o vídeo do início e você está falando de cultura judaica. E eu peguei a parte onde você fala que os escritores da Bíblia no Antigo Testamento foram influenciados pela cultura judaica. Correto, perfeito. E que o Novo Testamento, embora escrito em grego, também foi influenciado pela cultura judaica, e eu concordo porque eles eram judeus. A minha pergunta é: como nós que não somos judeus não temos aquela cultura, temos uma cultura ocidental, podemos obedecer um mandamento que foi prescrito dentro de uma cultura totalmente diferente da nossa? Uau, Não me vem aqui nenhum exemplo em que mente, pergunta, hein? porque eu não preparei essa pergunta antes, mas você pode exemplificar algo que foi um mandamento tipicamente, culturalmente judaico, como obedecê-lo hoje se o mandamento era dentro da cultura judaica e a nossa cultura é totalmente diferente. Uau, parabéns pela pergunta, Marcelo Atafona. Muito boa. É contigo aí, o professor Leonardo. Prazer, Tafona, falar contigo. É o dono do Zé Luiz, o famoso Caju. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o pastor José Luiz, aonde ele estiver, se estiver nos assistindo agora, um abraço, tá? Não, o Otafona tem um gato chamado Zé Luiz. Ah, tá. Eu ia até brincar com ele, mas não deu tempo, né? Quer dizer, muitos afazeres. Então, Atafona, realmente, sua pergunta acho que é bem formulada mesmo. Realmente a gente se perde nisso aí. Mas eu tenho um texto interessante que eu me baseio nessas questões. Claro que eu não vou falar que é a mesma cultura, é a mesma forma. Não, claro que não. Eu não sei se. Eu não entendi sua mente, né? Mas eu entendi a pergunta, se for a mesma coisa que eu estou pensando. Existe um texto de Levítico, se eu não me engano, é 23:20, que diz assim: não andeis pelo Hukot desses povos, que eu abomino. Hukot é costume. É Deus falando para a nação de Israel que existe um costume na qual ele se abomina. Se existe um costume na qual ele se abomina, então, por indução exegética ou indução hermenêutica, eu acredito que existe um costume que ele se agrada. Uau, Mas esse muito costume bom. tem que estar baseado nas consolidações na qual ele deixa ou permite. Não estou falando de bermuda, de calça, de roupa, de vestimento, nada disso. Nada disso. De corte de cabelo, de barba, sem barba. Não. É uma coisa que eu li num livro que apenas se trata do pudor. Mas eu quero aproveitar, querido. Existe a palavra. Quando fala assim que você vai trazer problemas, né? Você ali é o. Eu esqueci o nome que fala. Você é o motivo do problema. Como é que é o nome, Elton? Me ajuda.
A palavra pudor no grego é aidos. Não, não é pudor. Escândalo. Não tem escândalo. A palavra escândalo é a palavra grega, escandalon. Aí você tem uma armadilha. Pensa nisso. E eu acho que isso vai responder a sua pergunta. Atafona. Você tem a caixa, você tem o pauzinho e a comida. Os três são imprescindíveis para a armadilha. O palito, que segura a caixa, a comida e a caixa. Mas qual dos três é o escândalo? A caixa não é, a comida não é, é o pauzinho. O nome daquele pauzinho que segura ali, no grego, é escândalon. E se você for olhar para a armadilha, que por muitas vezes nós caímos ou somos propensos a embarcar, ela está nas coisas menores, não está em grandes coisas. E os costumes também. Costume não faz mal a ninguém. Mas eu não tenho aqui que falar, não, você tem que andar dessa forma porque lá nós andamos de outra forma. Não. Não. Costume é o que eu falei aqui no início. Ele falou que havia perdido. Costume é para a sua época. Tradição é para ser perpassado. Uhum. Costume é para o momento. Tradição é para ser passado. Entendeu? Acho que... Interessante. Inclusive, professor Leonardo Andrade, a palavra escândalo, escandalar, sendo ela uma palavra feminina, né? E escândalo no acusativo. Maravilha, é isso mesmo, perfeito. Professor, eu quero ainda pegar aqui um gancho na pergunta do Marcelo Atafona e falar acerca disso, né? Ou seja, nós somos totalmente encaixados intelectualmente dentro de uma... tradicionalmente, religiosamente, socialmente, tudo que tiver de mente aí, nos encaixaremos dentro desse ambiente cultural ocidental. Vamos até falar da nossa cultura brasileira, enfim. Agora, o Marcelo Atafona, ele perguntou como que nós aderimos para nós essa proposta cultural vinda de Israel, né? Ainda mais uma cultura arcaica e uma proposta de costumes, tempo, coisas arcaicas, e as pessoas propositalmente revivem isso dentro dos seus cultos, dentro das suas pragmáticas religiosas, e essa acatação, essa aderência se dá por meio de fé, de apego a Deus, ou de reverência à palavra, ou amar a uma cultura distante porque fazia parte de um povo que tinha uma grande comunhão com Deus, de uma história com Deus. Por que que a gente tem esse apego cultural às coisas de Israel? Assim, teve até uma pergunta aqui que eu dei uma olhada aqui, que é mais ou menos, será que nós devemos... o que você acha dos cultos onde tem menorá, urna? Pessoal, eu sou um dos adeptos de que a cultura ela serve para interpretação, não utilização se você não é das práticas judaicas. Entendeu? Eu conheci uma pessoa, um aluno, que ele tomou conta de uma igreja e começou a pegar e colocar práticas judaicas, velas e outras coisas, aquilo assim, escandaliza as pessoas lá que não gostavam desse tipo de coisa. Então, assim, nós temos que tomar cuidado de fazer esse tipo de separação. Por quê? Porque a cultura, para os cristãos, ela não é para ser adotado dentro da igreja. Não. Não é para você pegar um talit e colocar na cacunda, igual eu vejo muitos pastores colocando o talit
de noite. Primeiro, o talit, dentro do costume judaico, não pode ser usado de noite, só de dia. Para você pegar, você tem que dar 2 beijinhos, fazer a oração, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi, Bemitz votável, que deixa. Você tem que fazer oração para colocar o talit. E eles nem sabem colocar. Então, tipo assim, você vê muita discrepância. Adotar isso dentro do mecanismo religioso nosso hoje, entendeu? Já é complicado. E ainda, erroneamente, é pior ainda. Então, a pergunta da Tafona, ela é bem completa, e se completa nisso. Porque, além de ser complicado você adotar uma cultura, costumes antigos, né, dos tempos arcaicos da Bíblia, ainda tem pessoas que fazem de modo errôneo. Inclusive, eu particularmente sou apaixonado pela cultura judaica, né? Porque tudo... Licença, Elton. Licença. O Miranda colocou perfeito. Cosplay judaico, verdade. Ai, meu Deus. Então, eu quero abordar um assunto polêmico. É porque você é velho, você não sabe o que é cosplay, né? Eu já sou sei. Mais novo. Eu sei o que é cosplay, sei, claro. Eu quero abordar aqui um assunto polêmico, querido Leonardo, professor Leonardo Andrade, e eu tenho certeza que é de interesse de todo o público que eu vou falar agora. É um assunto que as pessoas geralmente têm medo de abordar, é um assunto que geralmente as pessoas não têm uma definição precisa. Eu, na minha peculiaridade, é bom ressaltar, eu tenho uma definição quanto a esse assunto. Mas eu não vou aqui falar nada, tá? Eu sou apenas um entrevistador. Querido professor Leonardo Andrade, nós sabemos que na década de 90, na década de 70, enfim, para trás, as igrejas se levantaram muito contra usos e costumes. Enfim, então isso, deixa eu concluir aqui, porque vai ser uma pergunta bem interessante, eu queria que você até anotasse pontos, porque eu quero ouvir de você, né? Você com toda a sua gama de conhecimento. Então, o que acontece? A igreja sugere que exista um padrão para os cristãos, um padrão nas vestimentas. A igreja sugere esse padrão fundamentado em alguns versículos da Bíblia, por exemplo, ser santo do corpo, da alma e do espírito, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, também no versículo 22, que vai exigir uma santidade completa, a abstenção total de toda a aparência do mal. Vai falar também em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 9, que diz: portanto, as mulheres sejais prudentes e se vistam em trajes honestos, com pudor e decência e tal, e não com tranças ou vestidos preciosos, mas como uma mulher que faz a profissão de servir a Deus. Então existe Judas, capítulo 1, e versículo não recordo, mas enfim, muitas porções bíblicas e o próprio contexto também, aonde se analisa a exigência da santidade. Eu estou usando isso aqui para fazer a pergunta, tá, gente? E com tudo isso, algumas igrejas chegam a uma conclusão que é conveniente abster-se de certos padrões que muito se assemelha ao profano, fazendo com que algumas mulheres e também homens sejam adeptas de tais tipos de vestimenta para o máximo possível se desvincular da aparência do mal, fazendo jus, assim, a 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Ou a segunda, a primeira, não recordo, veja aí. Então, professor Leonardo Andrade, e eu gostaria que você abordasse sobre isso, porque hoje em dia existe uma liberdade demasiada dentro do sistema evangélico, aonde você pode ver vídeos no YouTube, no Facebook e em outras plataformas de redes sociais, fazendo críticas às mulheres exuberantemente sensuais, extravagantes na sua forma de se portar, se vestir. E eu gostaria que você comentasse sobre isso. Existe um padrão para as mulheres se vestirem? Ou seja, isso ganhou liberdade demais e alguns pastores, inclusive nos dias de hoje, estão se levantando contra, já estão começando a criticar. Porque a mulher tem que se vestir com pudor? Então, como assim? Como é que pudor? É vestir uma calça? Tem calça que fica colada que dá para ver tudo.
Entende? E tem saia que fica muito curta também, que dá para ver tudo. Então, como é que é esse negócio? Você poderia nos explicar? Vamos tentar, né? Então, essa questão é muito complicada, porque tem dois olhares, na minha opinião, dois olhares. Primeiro é a falta de autoridade do líder. Como assim, professor? O líder ele tem que falar, Elton, sem impor ou sem ameaçar. Eu falo pelas igrejas pentecostais porque eu vivo dentro delas. Hoje em dia, é mais fácil você impor por ameaça do que você falar, não faz isso, porque aqui a gente não pratica. É mais fácil você falar, não, mas é pecado, pastor? Não é pecado, mas aqui a gente não anda assim. Mas aí, o que acontece? O erro do pastor ou do líder é chegar e falar, não, é pecado, você não tem que andar assim. Aí, uma hora ou outra, o membro mais inteligente, que tem, uma calota que tem 1,2 kg de cérebro, de massa cefálica, ele vai pegar na internet ou vai estudar e vai ver que não é pecado. Você está entendendo? Certas imposições. Agora, a questão, igual você colocou, existe mulheres que se... Mas isso não parte dos usos e costumes. Eu acho que isso é da pessoa. Isso eu acho não deve se impor dessa forma ou de outra. A pessoa tem que saber que, pelo amor de Deus, você não vai se portar diante do Rei, do Eterno, com certa vestimenta que vai mostrar. Primeiro, mostra uma falta de autoridade do marido. Primeiro, o marido tem marido, não? A mulher? É complicado. Então, certas coisas, é melhor você falar sem impor, sem colocar ameaças, porque a maioria é sob ameaças, do que propriamente você falar que é uma doutrina ou esse costume é bíblico. Não é assim. Porque aquilo que o Atafana falou, o costume bíblico é totalmente diferente. Não tem como você remontar para os dias de hoje. Uhum. O que você vai trazer não é costume, não é tradições, não é nada disso. O que você vai trazer é o quê? Princípios, não costumes, princípios. Se estiverem de acordo com Deus, servem para a santificação, regeneração do crente, aí você deve adotar. Se não, meu amigo, se é apenas folhas. Ok. Continuando aqui, gente. Deixa eu só falar um texto assim, baseado nisso aí, Elton, rapidinho. Tá bom. Sim. Aqui, Tiago 5,16. Olha o que ele diz. Confessai as vossas culpas uns para os outros. Olha o que ele diz. Confessai as vossas culpas uns para os outros. Aí a primeira pessoa, ela entende o quê? Não, eu devo confessar o meu pecado. É isso. O termo aí, você pode conferir no grego aí, é exomologeiste, acho que é isso. Exomologeiste. Onde está escrito? Tiago 5,16, olha para mim. Exomologeiste, acho que é isso, ou ecomologeiste, um negócio assim. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Isso, o termo confessar. É o quê? Estou procurando. 16. Então, exomologeiste. Exomologeiste é o quê? Seria o quê? Aí, confessar pecado. A palavra exomologeiste, confessar, proferir. Isso. Né? Uhum. E reconhecer. Na verdade, confessem, né? Presente, médio, imperativo. Mas o sentido dessa palavra, o sentido semântico dessa palavra é para você reconhecer que você é pecador, proferir.
É o confessar de reconhecer, é o confessar de proferir, não confessar de confessatório, como você entende que existe, tanto na igreja evangélica como católica. Ah, pastor, eu fiz isso, padre, eu fiz... Não, não é nada disso. Então, Ok. nós entendemos muito errado essas situações. Então, assim, o Maravilha. texto precisa ser entendido, né? Uhum. Deixa eu fazer outra pergunta. Eu queria que o professor Leonardo Andrade pode responder rápido mesmo, porque é bom que eu peço o máximo possível. Nós já estamos próximo do final da live. Deixa eu ver aqui as perguntas que eu já pesquei no chat. David Miranda já pesquei. Walter Mendes fala uma coisa interessante. Deixa eu só pontuar, não. Deixa eu só pegar uma carona na fala do professor Leonardo Andrade. Uma coisa, professor Leonardo Andrade, me chama a atenção quando o apóstolo Paulo, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 9, ele vai dizer o seguinte: por isso sofro, 2:9, né? Quando ele fala sobre essas questões das vestimentas, na verdade, é 1 Timóteo, não é segunda, tá, gente? 1 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 9. Ele fala: Rossaus tokai gnaiska, em metastalon, cosmio metaidus. Ou seja, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos. Aí ele fala: kai sofrosine, cosmein realtas, me em plegmasin, kai riso. Aí ele continua: e margaritais, o termo é margaritais, né? Que, enfim, o que ele está dizendo aqui é que a mulher se atavia em trajes honestos, com pudor, né, e modéstia, e não com trajes de grande valor e tal. E ele está trazendo ali uma proposta de vestimenta física, de adorno para as mulheres, né? E aí, no versículo seguinte, especificamente no versículo de número 10, ele diz: Allah ho prepei gnaixin, ou seja, mas como as mulheres, né, pagelomenais, teosebeian, como as mulheres que fazem a profissão de argon agaton, de servirem a Deus, né, que professam a Deus. Aí no versículo 11, professor Leonardo, ele diz que as mulheres que fazem a profissão de servir a Deus. Aí ele vai falar sobre a sujeição. Pronto, no versículo 12 ele fala: não permito, porém, que a mulher fale, nem use de autoridade sobre o marido, toda essa questão. Aí ele vai explicar toda essa gama de proposta que ele vem propondo até o versículo 12, e no versículo 13 ele diz o seguinte: porque primeiro, ou seja, ele está justificando o que ele falou. Eu me justifico, eu estou me valendo da seguinte citação. O que é, apóstolo Paulo? Eu estou me valendo da seguinte citação: eu me estou fazendo referência, estou usando como referência o seguinte: primeiro foi formado Adão, depois a Eva. Obviamente ele não está menosprezando aqui a mulher. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecer com modéstia na fé e amor e na santificação. Então, Paulo ele está se valendo de uma porção bíblica para respaldar algo fundamentado em princípio. É certo, professor Leonardo Andrade, como você disse, né? É certo isso? Ver dessa forma? Eu vejo princípios como aquilo que está ligado ao Gênesis, entendeu? Aquilo que estiver ligado ao Gênesis, sim, aí sim. Maravilha. Tanto é que depois do aquilo que nós entendemos como lei mosaica veio de princípios, né? É tudo princípios. Uhum. Então eu não vejo esse texto muito ligado a princípios, né? Eu vejo mais pudor e ordem, né? Ok. Bem, deixa eu pescar mais uma pergunta do chat aqui. Já estamos quase encerrando aqui. Professor Leonardo, o dízimo entra, costume que devemos deixar, o professor Leonardo. O dízimo entra nestes costumes que devemos deixar, professor Leonardo? Quer comentar sobre isso? Olha só, quando você pega, uma vez,
Deixa eu construir isso aqui para nós encerrarmos, porque a gente pode encerrar, mas eu já fecho com chave de ouro. Uhum. Eu vi um professor, até o. Assim, não tenho nada, hoje a gente é amigo, o Fábio Sabino. O Fábio Sabino ele gravou um vídeo falando bem assim, sobre Deuteronômio 14. Olha o que ele diz. Ele fala bem assim, ó, sobre dízimo. Eu vou construir a pergunta do Walter, tá? Ele fala bem assim, ó, ele lê aqui, 14, 22. Certamente dará os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano colher. E perante o Senhor teu Deus, no lugar escolher, ali habitando, comerás o dízimo do teu cereal. Comerás o dízimo do teu cereal. Aí ele faz uma pergunta assim, Elton. Por acaso, se você devolve o dízimo como? No dinheiro, não é? Não é? Uhum. Você não devolve, não, você é a malequita. Uhum. É no dinheiro, né? Sim. Vem cá, você pode comer dinheiro? Não. Ele está falando, comerás o dízimo. Aí ele fala bem assim, vem cá, se o seu dízimo não for o grão, e aí? Comerás o dízimo. Me explica aí, Elton, isso aí como... Existe como comer... Então, o dízimo não pode ser dinheiro, é ou não é? Hã? Você tá me perguntando, você quer que eu responda esse negócio aí? Sim. Ó, obviamente, já que você me perguntou, a gente não... o dízimo, eu particularmente, já que você me perguntou, o dízimo ele pode ser interpretado também como uma ideia. Eu tô rindo aqui porque você me perguntar isso, rapaz. Como algo amplo, entendeu? O dízimo ele não necessariamente tenha que ser um jerimum, uma batata, uma cenoura, ou uma nota de 10 reais, ou uma nota de $1. Não necessariamente o dízimo tem que ser isso. O dízimo é um compromisso. Para quem interpreta dessa forma, é visto o dízimo como um compromisso, uma Não, aliança, um calma aí. voto. Calma. Eu Então quero te você deixar fala. no aperto, apresentador. O professor colocou assim, eu colocou o texto, comerás do teu dízimos. Uhum. Se o dízimo for dinheiro, você vai comer dinheiro, Elton? Se eu vou comer dinheiro? É. Oxe, mas se eu não tiver o dinheiro, como é que eu não como? Como é que eu vou comer? O Não, dinheiro ele eu está compro falando ali, ó, remédio. não, presta atenção, não se faz, ó, desentendido. Ele fala bem assim, comerás o teu dízimo. Então, dízimo, ele fala assim, ó, dízimo naquela época só poderia ser grão. Isso é ele falando. Eu vou te falar depois. Tá. Dízimo é só grão. Hum. Se for dinheiro, então ele está falando, comerás o teu dízimo. Você come dinheiro? Olha, eu tô entendendo a Aí sua vai... intenção. Tô entendendo. Hã? Eu tô entendendo a sua intenção. Você quer que eu responda em cima disso? Sim. Você come dinheiro? Olha, não literalmente. Literalmente não se come dinheiro. Assim também como o dízimo não é uma troca de favores, mas o dízimo é uma questão de honra. Quando você dizima, no Antigo Testamento havia uma promessa de que Deus o honrava o dizimista, sim ou não? E se eu te falar que se come dinheiro e eu tenho como provar? Ah, tá bom. É porque ele Obviamente não não fez essa literal, né? pergunta, com todo respeito. É porque ele não fez essa pergunta para mim, porque senão eu ia Quem ler o foi? texto para ele. Olha, calma. Deixa eu falar agora. Você tem Gênesis 31, verso 15. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Ah, Sabe por quê? tá Porque bom. o texto lá de comer o dízimo, de Deuteronômio 14, 22, se trata de uma metáfora. É aquilo que você explicou, Exatamente. entendeu?
Você não é que você come, mas você usa ele para comer. Isso, Então, exatamente. aqui, quando fala assim, ele comeu todo Não é o literal. nosso dinheiro. Não é que ele comeu o dinheiro de verdade, mas está usando disso. No Novo Testamento, em 1 Carta aos Coríntios 9, vai dizer assim, eles comerão do que é do templo. Olha que interessante, Elton. Olha, a gente já está chegando ao final. A live está ficando legal, interessante, a live, né? Mas é isso aí. Vou marcar um dia para a gente falar só sobre dízimo. Dízimo é interessante Fechado. demais. Vamos marcar um dia para falarmos sobre dízimo. Dízimo. Tem 3 espécies de dízimo. Dízimo Rishon, dízimo Sheni e o dízimo Ani. Rishon era Israel para o templo. Era parecido com o que a gente faz na igreja. Depois, o Sheni era entre sacerdote, sumo sacerdote e levita. E o Ani era o dízimo do 4º ano, que eles enchiam de produtos, alimentos, para dar aos pobres. Ani é pobre. Tanto é que a palavra Betânia é Beit Ani. Beit Ani, casa de pobre. Então, existe o primeiro dízimo, o segundo dízimo e o dízimo do pobre. Mas a gente conversa sobre professor, mas rapidinho, para a gente botar fogo nesse negócio. Mas o Walter Mendes, obrigado pela pergunta. Para encerrar, depois dessa pergunta a gente encerra. Mas o dízimo, ele deve ser seguido hoje? 1 Carta aos Coríntios, eu falei. Falei, Walter. Está escrito lá, está escrito assim, e eles comerão do que 1 Coríntios, qual o termo, a referência? 9. 1 Carta aos Coríntios 9. Deixa eu achar. Só que tem que achar o texto, né? Deixa eu achar o texto. 9. Ó. Pode ir falando que eu acho para você. Então, por quê? Porque já está repleto no Novo Testamento também essa questão de dízimo, né? Eu acredito que sim, tá? Porém, eu sou de uma ala conservadora, mas uma ala meio biblista, né? Mas eu acho que nós... eu não sou pastor, eu sou pastor, mas eu sou pastor auxiliar. E tive um convite semana passada para pastorear, não quero, entendeu? Eu sou auxiliar, eu quero auxiliar, quero ajudar o pastor. Por isso eu não dependo disso. Não estou aqui nem para defender o negócio. Mas, sim, se é bíblico, eu tenho que defender. Mas eu acho que nós valorizamos mais o dízimo do que o correto na Bíblia, que é a oferta. A oferta, ela é muito mais falada, ela é muito mais citada. Creio eu que, por ser um dinheiro certo, né, certinho, que vem todo mês, aí eles dão mais valor. Mas a oferta deveria ser mais valorizada, deveria ser mais praticada, né? Mais incentivada. Aí está falando que é 2:9, né? 2 Coríntios 9? Ele está falando que é 2 Coríntios 9. No 1 Coríntios eu não encontrei aqui. Achou não? 9. E o versículo? Isso. 9:7, né? Está falando aí. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Diga o assunto para mim ir lá. Não, é o 9 mesmo. É o 1 Coríntios 1:9. Porque no 1 Coríntios, capítulo 9, vai falar também sobre aquele que trabalha, o boi trabalha, por acaso o boi também não pode comer, aquele que vaca, que tem um leite, não pode beber, lá vai falar sobre isso. É isso que você quer abordar? Mas ele fala aqui que você vai comer do que é do templo. Ó, vou ler para você. Versículo 4, a partir do versículo 4. Nós temos nós direito de comer e de beber. Nós temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também demais apóstolos dos irmãos Senhor. Ou só Barnabé não podemos ter direito de deixar de trabalhar. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinha e não come o fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo isso segundo os homens ou não diz também?
Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi. Rapaz, eu estou chegando mal. Mas, enfim, eu entendi. Eu entendi, isso é o que importa. Você está entendendo? Estou entendendo. Eu quero Então, assim, dizer para... eu acredito que tem inúmeras formas que acredito sim que realmente se trata de um novo. Nós devemos sim, no Novo Testamento, pelo Novo Testamento, sim, devolver o dízimo, né? Eu acredito que sim. Ok. Miranda, você que está aí no chat, Miranda o Desigrejado, né? Ele gosta de assim ser chamado, Miranda Desigrejado. E também o professor Leonardo Andrade, que está aqui conosco. Professor Leonardo, eu queria que você fosse sucinto nessa resposta, porque já para você fazer suas considerações finais. Eu achei aqui. Tá, pode versículo ler. 13. Deixa eu só ler para você. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Tá bom. Isso aí é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo... Não, capítulo... primeira carta... continua ainda. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 9, 13. 9, 13. Muito bem. Aí, o Miranda falou lá algo, dízimo, número 18. Sim, mas assim... O professor, me diga uma coisa. Você é um pastor, exemplo. Você é um pastor de igreja. Ou você assume responsabilidades eclesiásticas, enfim, é um pastor. Então você tem um compromisso de estudar, você tem um compromisso de ter o conhecimento, de fazer uma faculdade, comprar livros bons e ter bastante tempo de estudo, de leitura, e estar envolvido com assuntos das escrituras, correto? Sim ou não? Sim, claro. E é o que eu sou, você falou que eu sou. Aí, então, você acorda de manhã para ir trabalhar. As pessoas da CLT, que horas que acordam de manhã? As pessoas que são da CLT para trabalhar, elas devem acordar por volta de umas 6 horas da manhã, né? Toma seu banho. Não, calma aí, vamos conversar. Eu entendo um pouquinho de CLT. Não, só quero fazer a pergunta. Qual CLT? Porque existe CLT dos enfermeiros. O trabalho, pronto, em geral, qualquer Tem CLT. enfermeiro que pega de 2 às 22. O mais tradicional, o cidadão acorda de manhã, come, depois que come, vai trabalhar, e aí chega em casa mais ou menos por volta das 5 horas, correto? Passou o dia fora. Correto. Aí ele é pastor. Aí ele vai chegar em casa, vai tomar um banho e vai para a igreja, correto? Aí ele vai trazer uma palavra de ensinamento. E aí ele leva uma palavra de ensinamento. E isso dura uma semana, 2 meses, 5 anos. E será que esse pastor, como que ele vai ter subsídio intelectual se ele não busca? E como que ele vai ter um espírito aclamado para estar disponível para o querigma de Deus? Como? Se o mesmo está imbuído em afazeres estranhos para uma pessoa que foi designada para atuar como um sacerdote. Então, ele não vai ter um rendimento diminuto, um rendimento inferior. Então, tem um pastor brasileiro, Hernandes Dias Lopes, que eu sonho em trazê-lo aqui no Arena, onde ele vai falar sobre isso. É aqui isso. do Espírito Santo, tá? Ele toma conta da igreja. Não sei se ele está ainda... Agora, claro que com isso também, com a irresponsabilidade de se ungir qualquer pessoa, a ancião, a pastor, qualquer um hoje em dia se autodeclara pastor, né? Tem até uma brincadeira, gente, não me tenham mal por isso, tá? Qualquer cachorro hoje em dia está ungindo a pastor, né? Então, eu penso que não é só isso. Então, acontece essa extravagância, né? Pessoas que... Enfim, não vou entrar nesse detalhe não, tá? Mas o professor Leonardo Andrade entendeu a minha proposta? Entendi. Não seria bom se ele tivesse uma vida integral dentro do seu ofício eclesiástico? E como que ele vai se manter? O mais correto é isso, é o texto que eu acabei de ler, Elton. Exato. E como que ele vai se manter, professor Leonardo Andrade? Como que ele vai se manter levando uma vida íntegra dentro do seu ministério, vamos assim dizer, se o mesmo tem que trabalhar para comprar o frango, o ovo, o cuscuz, o pão, feijão, arroz e macarrão? E como que ele vai ser pastor
e ao mesmo tempo, eu não sei, aí as pessoas vão usar assim, mas Paulo arduamente trabalhava. Como que você sai dessa sinuca? Ou desse cheque, se Sim, você é enxadrista? olha só, Paulo, o Hamilton até colocou Paulo fazia tendas. Não, o original ele fazia talit. Ele confeccionava talit, tá bom? Mas vamos lá. Eu penso assim que nós devemos ampliar isso ainda mais, Elton. Devemos, Vamos mas supor. por hoje acabou. Vamos fazer uma segunda live, eu e você. Agora vamos fazer com o chat aberto, a próxima live, para você entrar aqui e fazer perguntas para ele, tá? Não vai debater, tá bom? Se for para debater, você sai da live. Não é para debater, é para fazer perguntas. Agora, se você quer marcar um debate com o professor Leonardo, você fala com ele e marca um debate. Mas a live, eu vou fazer uma live de trocando ideia com ele. E se você quiser debater com ele, será uma maravilha. Professor, suas considerações finais. Então, pessoal, nós vamos falar aqui do meu livro, né, que breve vai sair aí, que é Manual de Cultura, Costumes e Tradições. Foge um pouquinho de algumas vertentes que nós falamos, mas o enredo é esse mesmo, né? Falando de cultura, costumes, coisas interessantes na Bíblia Sagrada, como que era o cajado naquela época. E esse livro, Elton, eu olhei todos os livros dessa área. William Coleman, muito conhecido, Manual dos Tempos, Costumes Bíblicos. Esse livro aqui, quer ver? Que é o Ralph Gower, né? Vocês devem conhecer, que é esse livro aqui, ó. Ralph Gower, Uso e Costume dos Tempos Bíblicos. Muita coisa ficou faltando. Eu vejo muita gente falando acerca da morte de Jesus, mas nenhum desses livros, nem esse aqui da Palestina, nem esse aqui da família, nem esse aqui, nenhum deles tem como que foi os últimos dias de Jesus. Não falam de calendários. Então, tipo assim, esse livro é fantástico. São 410 páginas, né? Esse livro fala sobre calendários, o costume do pastor, como que era o calendário, você vai descobrir como é. Você vai falar do jeito que eu falei aqui o calendário. Eu não estou olhando em lugar nenhum aqui, não. Aviv, Yassivan, Tamuz, Avelu, Tisri, Reshivan, depois Kislev, Tevet, Shevet e Adar. Você vai falar isso. E quando é embolísmico, Adar 2, Adar Sheni. Então você vai falar isso de cor. Para você pregar e ensinar, isso é maravilhoso. Você vai entender as 7 festas de Israel, Pessar, Hag Hamatzot, Hag Habikurim, primícia, tudo isso você vai aprender de fato. A benção, eu não sei se eu coloquei nesse livro, porque eu estou para lançar outro também, que é Aspectos Linguísticos e Etiológicos do Oriente Próximo. Esse eu vou colocar mais original, mais aspecto linguístico junto com a cultura, que é sobre a bênção sacerdotal, Yevarehei Adonai, Veishmereha Yaé Adonai Panav, Eleha, Veruneka, Issa Adonai Panav, Veasen Leha Shalom, que o Senhor te abençoe e te guarde. O que significa isso? Qual o verdadeiro significado cultural? Então, o livro é fantástico, tá bom, pessoal? Fantástico. Então, assim, aguarde, estava para sair esse mês, creio que no próximo mês já vai estar aí, mas e os outros livros, né? Que vai ser a Torá. Essa Torá realmente é uma Torá comentada, bilíngue, hebraico-português, com notas. Para você ter ideia, não tomando tempo do Elton de forma nenhuma, essa Bíblia pentecostal aqui, essa Bíblia tem quase 5.000 notas, Elton. Quase 5.000, ela todinha. A minha Torá, que é a Torá messiânica, ela tem quase 10.000 notas. E eu conversei com um amigo chamado John Passon, e John Passon passou muita coisa interessante também, que foi inserido nessa Torá, com os direitos dele, ele passou para mim usar. Então, tipo assim, você tem que ver, assim, resumo de todas Parashot, algo fantástico. Também estou lançando aí em dezembro a gramática, a primeira gramática do aramaico siríaco no Brasil. Não tem nenhuma, a primeira, tá bom? Depois eu estarei lançando estrangueiro também. E a de hieroglifos, já estou vendo uma editora para a gente publicar também. E você vai estar aprendendo hieroglífica aí
com o professor Leonardo, tá bom? Desculpa aí, Elton. Obrigado aí, Deus te abençoe. Maravilha. Muito obrigado, senhores do Arena Apologética, e aqui nós terminamos mais uma programação. E eu quero pedir a você que contribua com o meu trabalho, Arena Apologética, através do Superchats e através do Pix, que está na descrição do vídeo e também está aí fixado no topo do chat. Contribua com o trabalho, um trabalho sério, como todo mundo sabe, a Arena Apologética tem desenvolvido um trabalho democrático, um ambiente democrático para pessoas de diversas ideias religiosas, culturais, fazerem aqui suas apresentações, e hoje nós tivemos um convidado, o professor Leonardo Andrade, que vai estar voltando muito em breve para falar acerca dos dízimos, e vai ser bala na agulha, vai ser fogo na lareira, e vai ser peia em macaco. Bem, então, muito em breve aqui no Arena Apologética. E se você quer estudar grego bíblico comigo, professor Elton Maia, basta você entrar em contato com o número que está na descrição desse vídeo, e aí você vai conhecer grego bíblico. Você vai conhecer desde a história, os períodos, até os verbos, até a sintaxe. Deixa eu testemunhar aqui. Pessoal, eu também tenho um curso, né, que é o curso de hebraico à distância. Quem quiser, tá, é só procurar. Eu vi o curso do Elton e, meu irmão, é muito organizado. Eu não coloco a mão. Os meus amigos, de fato, sabem que eu não coloco a mão em qualquer coisa, não. Obrigado. Eu recomendo o curso dele. Muito bom, muito afiado, as aulas tudo certinho, aulas de apoio ao assunto. Assim, eu vi o conteúdo. Assim, é formidável. E, assim, desde o nível básico até o nível mais avançado de sintaxe da língua grega. Então, é fantástico, meu irmão. E sem contar, professor Leonardo, que eu tenho, acho que umas 100 aulas gravadas, e as pessoas não sabem disso. Eu tenho mais ou menos umas 100 aulas gravadas. E, obviamente, é um material muito sublime e eu não posso liberar ao público. É um material que está no privado e só os meus alunos têm acesso, tá? E você pode ser. Os meus alunos, gente, é uma família. Alunos, família, a gente se tornou uma família. É algo gostoso, a gente cresce, aprende, aprende junto, é algo muito bom. Vem estudar comigo. E eu quero aprender hebraico, tá, gente? Sou teólogo, professor de grego, mas não sei hebraico. Eu estudei no hebraico só para tirar a nota da cadeira mesmo, mas eu sou analfabeto em hebraico, tá? Eu vou estudar com você. Obrigado, Brasil. Obrigado, Arena Apologética. Fiquem todos com Deus. E eu sempre termino dizendo a seguinte: Haristo Kiriu Jesus Cristo, Kai Re Agape tu Seu, Kai Re Koinonia tu Hagio, Pneu Matos Meta Pantonrimon. Fiquem todos com Deus. E eu quero dizer louvado seja Deus, junto com o professor Leonardo Andrade, porque eu faço isso com todo mundo. Louvado seja o Senhor Jeová. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, professor Leonardo. Solta a vinheta.